entrevista de Maria Luciene Santos Pinheiro, entrevistada por Ligia Scalise, Barcarena, 8 de julho de 2025, projeto 30 anos Alô Norte, entrevista número ALU HB 005. Luciene, eu vou pedir para você começar então se apresentando, falando onde você nasceu, sua data de nascimento. Eu sou Maria Luciene Santos Pinheiro, tenho 53 anos, eu nasci, fui criada aqui em Barcarena. A gente é de uma família de 12 pessoas, né? Meu pai e minha mãe ainda estão vivos, meu pai está com 86 anos, né? Minha mãe 79. Tenho 3 filhos, né? São 2 homens e uma mulher, e tudo de maior. Me fala a data do seu nascimento direitinho. Eu nasci em 10/3/72. Onde que você nasceu? Eu nasci aqui mesmo em Barcarena. Como é que chamam seus pais? Meus pais é José Maria da Cruz Pinheiro, a minha mãe Maria Lenil Rodrigues dos Santos. E você falou que são 12 irmãos? Nós somos 12. Você está em qual lugar? Eu sou a terceira. A mais velha, terceira mais velha. Quando você nasceu, você sabe como que era a situação dos seus pais naquele momento? Olha, nós morávamos na beira do rio, né? Ali do Rio Murucupi. Tudo na beira. Vinha a beira que fala porque fica bem próximo, né? Aí vem a família, né? Por família, né? A família dos meus pais, a família dos irmãos dele, que eram 12, né? Também, que antigamente era só de 12. E aí vinha a primeira casa, passar um pouquinho era a segunda, a terceira e assim ia subindo, né? E a nossa era a primeira, bem na beira do Garapé mesmo. Então nós fomos criados, cozinhando, lavando roupa, tudo ali. Na beira, fomos criados ali na beira do Garapé. Nosso rio, passava o rio e ali tinha a cabeceira onde estavam nossas casas, né? E a nossa era a primeira, então nós amamos Garapé, natureza, né? Nós vivíamos tudo da natureza mesmo, a gente não comprava nada. A gente tinha meu pai fazia carvão, ia em Belém comprar, vender e comprava algumas coisas que precisava, né? Mas o resto era tudo tirado do nosso próprio ali, da nossa própria roça. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe, e nós pelo meio, né? Nós fomos criando naquele ritmo, né? Então ali meu pai pescava, trazia o peixe, né? E a gente tirava tudo do nosso sustento dali. Fruta, a gente não comprava fruta, né? Hoje em dia, se a gente quiser, a gente tem que comprar caro, né? E ainda é de má qualidade. E ali não, era tudo plantado, colhido, tinha muita pupunha, tinha muito açaí, tinha muito cupuaçu, manga, era tudo abundante mesmo, era tudo bem farto, graças a Deus. Né? Seus pais são de Barcarena também? Meu pai é de Barcarena, ele nascido também em Barcarena. Minha mãe não, minha mãe já é de Santarém, né? A família dela é tudo de Santarém. Como é que eles se conheceram? A minha mãe, quando ela veio de Santarém, ela veio bem novinha para trabalhar em casa de família, lá em Belém, né? Aí, meu pai, nessas idas e vindas, já conheceu minha mãe por lá. E aí já trouxe ela para viver para cá, para Barcarena, né? E aí, com isso, nós fomos nascendo aí. Você nasceu de parto natural, no hospital, em casa? Nós fomos tudo... Os outros foram de parto... Meu foi tudo natural, meu pai, minha mãe, tudo foi filho natural, meus pais, mas a maioria é tudo natural, né? Naquela época tinha parteira, tudo, né, para vir em casa. Já a minha caçula já não, que já foi no hospital. E você sabe por que eles escolheram seu nome? Eles já te contaram isso, a história do seu nome? O meu pai, a minha mãe, tinha toda a devoção de Maria, né? Era tudo católico na época, né? Então era uma devoção, era Maria, Maria de Nazaré, Maria. Então na família tudo leva Maria, Maria Eliene, Maria Luciene, Maria. E todo tem que ter a Maria, né? Por causa da devoção dos católicos, né? Da Maria de Nazaré. E os homens? É José. Então ficou assim, né? E a gente foi se criando. Quando a gente foi crescendo, todo mundo... E era um atrás do outro, né? Era tudo pequenininho. E a gente foi se criando ali naquela fartura, tudo. Mas aí quando veio já a parte que a gente teve que sair do nosso território, né? Aí é onde já foi ficando difícil,
Tá, antes da gente chegar aí, vamos lembrar um pouquinho mais da infância. Como que era a casa? Você falou que era na beira do Garapé. O que que você lembra da casa? Você tinha brinquedo? O que que você gostava de fazer? O legal ali, porque era tudo natural, a gente tirava a boneca, apanhava o açaí e tirava aquela parte de cima, né, que chama a boneca do açaí, para fazer as nossas bonequinhas, né? A gente tecia com as cordas para fazer a rede da boneca. Então, tudo era ali da natureza mesmo que a gente tirava para brincar, né? E tinha muita brincadeira na época, a gente brincava, era de cemitério, né? Era de bola, né? Era de bombaqueiro, era de roda. Então, era só brincadeira mesmo que a gente não vê hoje, né? Então, a gente brincava cair no poço, né? Então, a gente não via o que a gente vê hoje, tanta coisa ruim, né? Porque ali era tudo, era o vizinho, a gente era tudo família. Então, todo mundo brincava. Ia para tomar banho direto, brincar de pira na água, né? Lá no Garapé, todo mundo tomava banho, brincava de pira, entrava pela noite. Nossa avó ia de tarde buscar a gente lá de noite, já que a gente estava lá brincando de pira na pira. E subia, lá ia ela com o galinho dela para botar a gente para dentro. Então, era muito legal. E de manhã tinha que sair cedo para ir buscar as frutas, buscar o cupuaçu debaixo da árvore, buscar a castanha, tirar, sabe? E aí era muito legal, porque a minha mãe ia para a roça, papai, e a gente ficava ali fazendo as coisas, tudinho. Se lá chegasse também não tivesse pronto, o bicho pegava para a gente. Qual que eram as obrigações, os deveres que você tinha que fazer? A gente tinha que lavar roupa lá no Garapé, todo mundo pegava sua trouxinha e já ia para lá. Uma já ia com pote para buscar água para botar, porque era tudo de lá do Garapé. Não tinha poço, não tinha água encanada, não tinha água para comprar. Já botava o pote na cabeça, já ia lá buscar, coado, lá, trazer para botar para dentro de casa, né? E meu pai, quando ele ia botar, enchia a minha mãe tecia as rasas, né, para botar o açaí, para botar o cupuaçu, para fazer a embalagem, para levar. Meu pai tinha um barco, né, e o carvão também, né, minha mãe ia para lá com ele, enchia tudo travinho, e a gente vinha atrás matando a mutuca. Quando ele vinha com a carroça, né, cheia de carvão, e a gente, naquele tempo, até os carros de mão era tudo de madeira, não era de agora, né, era tudo de madeira. E aí ela trazia, eles enchiam no barco e de lá iam para Belém, né, vender. O que que eles vendiam lá? Eles vendiam as frutas, né, levavam as frutas para vender, o carvão, trabalhava muito do carvão, levava as frutas e já trazia. Aí a gente ficava lá, não sei se vocês sabem, no Garapé tem um Miriti, né, que a gente vai andando para olhar lá no final, e a gente ficava lá esperando, já sabia a hora que ele ia chegar. Então, quando ele vinha, trazia um negocinho para um negocinho para outro, e a gente ficava feliz, né? Então, era uma vida muito saudável, muito feliz, sabe? Hoje, a gente não tem nada disso, né? E naquele tempo, não, a gente era muito, muito feliz, não sabia, na verdade, sabe? Porque a gente vivia ali tudo tranquilo, tinha os festejos, né? Na época tinha aquelas festas juninas, todo mundo dançava, o boi dançava a quadrilha, né? Todo mundo se vestia. E aí a gente tinha todos esses momentos, né? De alegria, de festa, a levantação do mastro, lá em cima, um monte de fruta, a gente já subia para tirar, quem subia, quem ganhava, era aquela gritaria, e era muito bom, sabe? Como que era a Barcarena quando você era criança, hein, Luciene? Eu me lembro assim vagamente, né, de Barcarena, quando tinha cidade, né, a gente morava lá daqui, aí a gente ia naqueles barquinhos, montariazinha, aquelas montariazinhas lá em Barcarena, porque tudo era lá, né, não tinha para cá, para a vila, não tinha nada aqui na vila, era tudo para lá, até para estudar, era tudo lá em Barcarena. E aí a gente tinha que ir naquelas montariazinhas, né, aí quando a gente ia para lá, passava aqueles barcos grandes, né, jogava água para cima da gente, e a gente tirando a água de dentro da canoa, e eles lá passando, tirando foto da gente, e a gente aqui aperreado com a marisia que trazia, né? Quando eles faziam o que eles iam passando, a gente ia aqui, aquele monte, e a gente tudo recebia para receber, pegar, porque antigamente eles davam lá em Barcarena o leite, né, para as crianças. A gente ia todo mês para Barcarena.
Quando eu chegava lá, aí minha mãe ia para lá pegar, né? A gente ficava tudo esperando. Porque tudo engraçado que a minha mãe, tudo que ela ia fazer, ela levava a gente, né? Tu quer ver quando ela ia para a festa, né? Que tem muita festa, né? Muita festa, né? Antigamente tinha muita festa nas beiradas do rio, não era era lá, cada pouco todo mundo morava na beira, né? Aí, quando estava assim, seca a maré, que tinha que empurrar o barquinho. A gente empurrava o barquinho, a mamãe com o salto desse tamanho, e a mamãe sempre gostou de salto, era um saltão fino, daqueles cristais, sabe? Que ela trabalhou muito em casa de família do Henrique, lá em Belém, né? Então ela ganhava muita roupa. Ela trazia saca de roupa, a gente não comprava roupa, que ela ganhava muito. Aí ela ia para a festa. Só que a gente tinha que levar rede para os menores, né? Tinha que botar em rede, a boroca tudo dentro para a gente subia no barco e empurrava na lama aquilo, e era maruim. Sabe, o maruim é um bichinho bem pequenininho que dói que só, igual o carapanã, né? Aí a gente empurrava a canoa no Miriti, na lama, tudinho, até para chegar para ir para a festa. Chegava lá, matava as redes onde era barracão, porque naquele tempo não tinha luz, era mesmo no motor, né? Então, todas as festas tinham um barracão grande para a gente colocar as redes das crianças. E a gente, quando era maiorzinho, tinha que ajudar os menores lá. Botava as redes e o pau torava para lá a noite toda. E papai gostava muito de dançar até hoje. Papai e mamãe gostavam muito de dançar, né? E eu puxei para ele. Então eles se divertiam. E eles dançavam muito a festa toda. E a gente já vinha de manhã, todo mundo feliz, cansado, tanto dançarem. Mas era muito bom, muito bom, muito bom. Então sua mãe trabalhava em casas de família, também na roça, seu pai na roça, e vocês viviam desse sustento? Era, a gente vivia só disso, ninguém trabalhava assim, né? Até uma certa tempo, né? Mas aquela infância foi muito legal. À tarde todo mundo se reunia para ir brincar de pira, né? Pira-pega, era bandeirinha, todas essas coisas a gente brincava muito com as famílias de outros quilombos, né? Que a gente era todo um perto do outro, né? E todo mundo foi criando assim. Foi muito legal naquela época. Eles eram pais calmos, bravos? Como que eles eram quando você era pequena? Não, é interessante que hoje a gente é muito assim, né? A gente vê muito estresse, muito cansado, a gente já chega aborrecido. Mas não, porque a gente vivia da pesca. O papai ia pescar, trazia, era tudo farto, né? Não tinha, eu acho que tá todo mundo estressado, cansado, preocupado em pagar as contas, né? Porque ele trazia o peixe, não faltava peixe, não faltava farinha, a gente fazia farinha. Da farinha já tirava a tapioca, né? Tirava a comida para as galinhas. Dali da farinha tirava de tudo. O tucupi para fazer o tacacá. Então, a gente não tinha de preocupação de não ter, né? Então, era tudo muito farto. Fruta, então, nem... Não, tinha de tudo mesmo, sabe? Bacuri, mamãe ia procurar, porque assim, as frutas elas são por época, né? Não é todo o tempo, né? Vem a época do açaí, passa, já vem da abacaba, aí passa, aí vai. E aí mamãe trazia saca de bacuri, sabe? E a gente sentava ali, era tudo, hoje em dia a gente quiser, hoje é difícil até de encontrar. Mas era tudo muito farto, a nossa área era muito grande, né? Nosso terreno era muito grande. Ia emendando as famílias, cada um cuidando do seu. E era tudo muito farto, cana, era tudo muito bem, né? Sabe? Você sentia falta de alguma coisa? Naquele tempo a gente já nem pensava, né, nessas outras coisas que existia. A nossa casa era de madeira, né? Me lembro muito, papai criava muito porco, galinha, né? Então, era tudo de madeira, mas tinha aquela parte que era a cozinha, que era de pau mesmo, grosseiro, né? Mas a nossa casa sempre foi de madeira. Quando a gente veio mais para cima, o papai fez uma casa imensa, grandona. Do sonho dele, eu acho que era tudo de varanda, né? De varanda. Onde já estava mais maiorzinha, já querendo sair, né? Para ir sozinha já para a festa, já não ia com o pai. Então, era uma casa grandona de madeira, que como ele começou a trabalhar de vigia também nas fábricas aqui,
nas construções da vila aqui, né? E aí ele construiu uma casa grandona de madeira, várias janelas, que a gente já fugia por ali por cima já. Mas a gente sempre gostou de participar dessas danças, de quadrilha, as quadrilhas iam dançar no outro quilombo, a gente sempre gostou de estar participando dessas danças. Aí a gente já fugia, né? Porque o papai já não queria deixar a gente só. A gente já fugia. Mas Luciane, quando você era criança, você tinha algum sonho? Você queria ser alguma coisa quando crescesse? O que passava na sua cabecinha? é. E quando eu fiquei maiorzinha, a minha mãe me deu para minha avó, né? Com quantos anos? Uns 13 anos, 12 para 13 anos. Aí fui morar com a minha avó já lá em Tupanema. Então, isso aqui era só um caminho, não tinha nada disso que tem agora, é só caminho, só trilha, né? E a gente ia lá para Tupanema, a vovó vinha com aquela lata na cabeça cheia de farinha, e a gente ia para lá, vinha para cá, pegar fruta e... Aí eu fiquei nessa, para lá e para cá com a minha avó. E eu fiquei com minha avó um bocado de ano mesmo, já morando com ela, né? E aí a gente já foi conhecendo as coisas, a gente já tinha vontade de já ter uma televisão, né, dentro da casa. Então, o legal, eu me lembro quando a gente estudava, a minha avó enchia nosso cabelo de endiroba, não tinha, né? A gente queria ver aqueles cachos, queria ver, né, bonito. E a avó ensopava a cabeça da gente com endiroba, tudinho, tudo bonitinho, né? Nosso caderno não era desses agora, que eu digo para os meninos, hoje vocês têm de tudo, não dão valor. Naquele tempo, o nosso caderno era de jornal mesmo, capava aquilo tudo de jornal e tudo, papel da padaria, que vinha o pão enrolado, né? E a gente era feliz e não sabia, né? Porque a gente dava maior valor naquilo, né? Então, e hoje em dia, né, a gente vê que muita coisa mais bonita, muita coisa, mas hoje eu não valorizo, né? Você foi para a escola com quantos anos? Olha, a gente começava a estudar, era bem mais, uma idade mais avançada, porque não tinha, na época, não tinha escola assim, como tem agora para todo lado, né? Tinha uma casa onde elas ensinavam o alfabeto para a gente começar a ler, né? Escrever, era uma casa que tinha de apoio, assim, a senhora, só tinha uma senhora na época, e ela fazia essa conversa com a gente para ensinar, sabe? Não tinha assim escola que dia. Tinha aí depois, quando eu fui morar para lá, para Ipanema, já tinha. A única escola que tinha lá era uma escola que a gente já estudava para lá. Entendeu? Aí quando a gente já foi se alfabetizando, já ia tudo para lá. E a gente não via doença, né? Não tinha doença. Não tinha Alzheimer. Meu pai hoje tem Alzheimer. Aí eu falei, meu Deus, como era que naquele tempo a gente não via pressão alta, agora todo mundo de pressão alta, todo mundo é diabético. E a gente não via, a gente nem escutava falar nessas coisas, né? Não tinha médico, não tinha essas filas imensas de UPA que você vê hoje. E a gente não, naquele tempo a gente não via nada disso. Era a curadeira lá, para te benzer, os banhos, né? Tradicionais, que tu molhava a cabeça, eu me lembro da vovó, colocava aqueles banhos imensos lá no sereno, para de manhã molhar a cabeça quando eu estava gripado. E ali tu vivia bem, tu era bem de saúde, né? Hoje não, hoje é meninas novas, estão tudo aí tomando um monte de remédio para depressão, para isso, para aquilo, outro, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que muda tudo, mudou tudo. Essas medicinas tradicionais, era a sua avó que passava para sua mãe, que você aprendeu também? Foi assim? A minha avó, era tudo dela. Minha avó, ela morreu com 96 anos, mas ela não tinha um cabelo branco, uma ruga. Tá aqui os meus, tudo branco. E ela, tranquila ali, sabe? Pele é a coisa mais linda, aquilo lá, ela tranquila na dela. E era assim, mas tudo natural, ela não tinha, sabe? Era tudo medicinal, tudo planta medicinal. Ela conhecia de tudo ali de planta medicinal, sabe? Aí a gente foi pegando um pouco, né? Hoje em dia eu cultivo lá em casa umas plantinhas também. O que você aprendeu com ela que você nunca esqueceu? Muito me cuidar com a andiroba, né? A gente levava a andiroba no cabelo direto. Era até as mais engraçado, que era até aquelas melancia, né? Tudo que a gente comia passava no cabelo para ficar bonito.
tudo era. Pra tu ver que era, né? Agora é tipo mela pra cá, é chapinha, é coisa, é creme. Não, era tudo natural mesmo. Que ela dizia que era pra ficar crespo o cabelo, né? Tinha que passar a casca da melancia, que era natural. E era tudo natural, a gente se cuidava, a gente era, sabe? E dava certo, né? Dava certo. Os banhos, as benzas, né? Dava certo de tu se cuidar desse jeito, né? Hoje em dia, se não for para a farmácia tomar o remédio da farmácia, parece que não resolve. A sua avó é de onde? Hein? A sua avó é de onde? A minha avó também era daqui mesmo, de Barcarena. Então ela aprendeu aqui. Os pais dela, né? Bem, de geração em geração, né? Já estamos já na quinta, já. E assim vai. Luciane, você falou que a sua mãe te deu para sua avó. Por quê? Porque a gente já estava tudo grande, né? A gente estava bem grande. A vovó mesmo também precisava já, entendeu? Que ela era só ela. E ela tinha um filho que ela tinha 12 filhos, mas tudo foram embora, né? Foram criar família, foram embora. E aí acabou ela ficando só. O outro, meu tio também, começou a trabalhar e eu fui mais para ela. E ela gostava muito de mim, né? E acabou me levando. Aí eu fiquei mais com a vovó já pro final, né, da história. E como que era a vida com a sua avó? O que você fazia para ajudar? Como que era seu dia a dia? A vovó era demais. A vovó, ela morava em Tupanema, a gente ia gapuiar. Adorava gapuiar a vovó. Adorava pegar camarão. A gente ia de noite, botar os matapi lá. Tem a praia do Caripi agora, né? Era a praia lá. A gente ia andando naquela beirada todinha, ia botar os matapi de madrugada, quando dava para pegar de madrugada. Porque tem pela maré, né? Se a maré der de madrugada, tu vai ter que ir de madrugada tirar o matapi. E eu ficava muito brava com a vovó. Ai, vovó, não, tá no horário, vamos embora. Nós tínhamos que ir. Aí sempre nós gostamos de cachorro, sabe? Mas olha, dizem que não tem Matinta, não tem isso, mas naquele tempo tinha. Tinha o quê? As visagens Matinta Pereira. O que é isso? Me conta. Teve uma vez que nós fomos para tirar esse matapi de madrugada, nós passamos por uma árvore grandona que tem lá de Jatobá, bem na esquina. Quando a gente passou, a gente ficou todo arrepiado, sabe? E aí eu dizia assim, vó, tem alguma coisa aí. Ela nem olha, vamos embora, vamos orar, vamos rezar e vamos passando. Que a gente não passou não, o cachorro pegou uma peia, o cachorro gritava, ele rodava assim chorando, parece que estava rodando nele, sabe? Aí, vovó, eu não vou mais, não vou não. Nós temos que buscar esse matapi. E a vovó era danada, ela gostava muito, sabe? Aí lá uma vez a gente foi ela apanhava tudo turu, sabe o que é turu? Turu é um pau grande que dá na beira do rio, da água, e aí a gente tira de dentro assim, sabe, um negócio assim, comprido, para comer. É gostoso, né? E a vovó gostava muito. Aí fui eu tirar com ela, bora. Aí tem um passarinho que grita, né, Xinquan. Aí quando diz que esse passarinho que canta, tu não pode sair de casa, porque ele já está augurando alguma coisa que vai acontecer. Naquele tempo tinha isso, né? Olha, o passarinho cantou, ninguém vai sair. A avó, não, mas nós vamos lá rapidinho, só vamos pegar lá aquele turu que tem lá, que eu vi um pau lá que tá bom, nós se mandamos para lá. Aí meu tio chegou, bora, tu vai também. Eu, não, mãe, não. Bora, vai todo mundo, nós fomos. Quando nós estamos lá tirando o turu, na primeira, na segunda, o machado deu no pé da vovó, olha. Aí você vai ficar relembrando da passada. Aí ela deu com o machado, ele deu com o machado assim, mandou partiu o pau e veio no pé da vovó. Isso deu uma coisa, que a vovó era grandona, ela era grande, para nós trazer ela para cá, doente, com aquele pé. E não tinha hospital para ir lá, dar ponto, não tinha não. Daqui tinha que ir para Belém, tudo era para Belém. Ainda era de barco ainda, tá? Não tinha carro não. E a vovó veio, passamos a noite todinha, a vovó com aquele pé cortado para ir para Belém no outro dia. E naquele tempo e coloco café, né? E coloco folha, e era tanta da coisa em cima para passar o sangue. E ela foi para... No outro dia teve o barco, né? Chegou o barco para levar ela para Belém, para botar os pontos no pé dela. Cortou aonde? Cortou bem em cima do pé dela. Tava sangrando, então.
Estava aberto. Tava aberto, porque foi com o machado, né, que a gente estava cortando. E por um trecho que não cortou, para decepar, sabe? Então nós passamos um momento de perrengue também, sabe? Mas a vovó era demais. A vovó, ela me vigiava direto, a gente ia jogar a bola lá na praia, mas ela ia atrás, ficava olhando, tudo só na butuca para a gente não fugir dali. Qual que era o medo dela? Era pegar barriga, né? Naquele tempo, agora o pessoal não, quero filho com tantos anos, mas antigamente não, né? O pessoal tinha filho, era tudo farto mesmo, era tudo fácil. E aí não tinha essa. Tá? Não tinha conhecimento, né? Também de hoje em dia, de tomar, se cuidar melhor, né? Hoje em dia não, você vai no posto, tem os treinamentos, tem tudo, né? Remédio de graça. Então hoje em dia a pessoa já pega se quiser, né? Beber hoje em dia. Mas antes não, fazia de escada quem. Mas ainda tem, olha, ainda tem lugares por aí que é assim, sabe? Eu fui lá na mamãe, ela é em Santarém, interior de Santarém, né? Lá ainda é assim. Tem meninas novinhas de 14 anos que estão já com 5 filhos lá, sabe? Ainda é assim, ainda vive lá muito da cultura. Aqui não, que a gente, depois que as empresas chegou, né, acabou com tudo, mas ainda tem lugares assim. Eu ainda tenho vontade de ir embora para lá. Ainda viver mais um pouquinho dela. Você falou que você é a 5ª geração em Barcarena, então. Então tem uma história de vocês aqui, né? Tem. E aí você falou que teve uma mudança de território? Quando que isso aconteceu, que vocês saíram das casas? Foi. Quando teve a mudança foi quando as empresas chegaram, né? Quando as empresas chegaram, mudou totalmente a vida de todo mundo. Né? Hoje em dia, não tem dinheiro que pague, compensação que pague o que tiraram da gente. Né? Então, isso já foi mais para frente, você já estava maior, né? Já foi para frente, já, bem. Já estava tudo já bem maior, né? Já lá pelos 20 anos, já... Né? Tá, então vamos ainda na adolescência, que eu tô super curiosa. Quando é que você começou a namorar? Como é que começou a sua vida nesse sentido? Aí na escola, né? Sempre tudo é na escola, né? Enquanto nós não tinha, era assim nas casas, todo mundo conhecido, né? Mas quando a gente já foi para a escola, né? Lá no Dutra, lá em Tupanema. Aí já tinha aquele menino ali, é bonitinho, né? E aí, tu acha daquele dali? Aí começa as trocas de bilhetinho, né? Que naquele tempo era bilhetinho. Tu botava um bilhetinho, jogava lá na mesinha dele, já ia pro recreio, já passava, já deixava lá, era desse jeito. E a gente foi... Me lembro que o meu primeiro namorado era um de lá, de Tupanema, né? E também foi assim, através de bilhetinho. Saía para encontrar à tarde. E a gente era danado também. Era escondido? Tudo era escondido. Essa não, era tudo escondido. A vovó pegava no pé mesmo da gente. O que ela falava? Não, ainda não é tempo de namorar. Vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Né? Mas naquele tempo as escolas eram bem mais... Não era muito liberado, sabe? Se era para entrar para estudar, era para estudar. Né? E era aí. Hoje não, se o aluno entra para a escola, ele não quiser estudar, ele fica lá matando a hora e vai embora. Estuda se quiser. O professor diz, não quer, não vou fazer briga não, né? Mas antigamente não. Até os ensinos eram bem melhor, sabe? Porque tu aprendia, tu saía aprendendo dali. Né? Eram salas mistas de idades? Era tudo misto, porque não tinha assim aquela grande, né, quantidade de sala para separar, era só um professor que ele dava aula, né, para todas as turmas. Entendeu? Então era muito legal mesmo. E a gente, como a gente não tinha televisão, a gente inventava de ir para a casa do vizinho assistir. Só para se pegar lá, né? Porque a gente nem chegava na casa do vizinho. E a gente sempre... Então, a gente era só numa faixa etária, sabe? As primas, tudo era só numa faixa etária. E a gente ia para a casa do vizinho. Bora assistir lá na casa de fulano. Vai, tu vai, vou. Embora. Já passava lá, já vinha trazendo
E aí eu pedi lá para a vovó, deixa a Lu ir. Daí a gente já ia para lá. E nada, aqui no caminho, quem tinha essas paqueras já ficava por ali, né? Teve uma vez que a vovó foi atrás de nós. Aí, ei, lá vem a vovó. E eu tinha um cabelão bem grandão, sabe? O cabelo era bonitão, assim, preto, grandão. Aí eu só me sentei assim, joguei meu cabelo para cá e fiquei assim. E a vovó passando, procurando a gente. Mas era muito engraçado. E quando ela chegava, a gente já estava lá em casa. Mas vocês passaram por onde? Ah, tivemos lá pela casa de fulano. Que nada. A gente era péssimo também. Tinha medo dessa avó, né? Ah, se ela pegasse nós também, ela tirava o nosso couro. A ratinha, aquela, era uma, naquele tempo, a vassoura, né, que eles varriam muito o quintal, né? Os antigos, eles gostavam daquele quintal lindo, varrido, né? Então, eles tinham um material de fazer a vassoura, pai, que era com aqueles que eles gostavam de ripar a gente. Mas era muito legal, a gente ia para casa do outro assistir a televisão. E as festas, né? Tinha as festas juninas, tinha as festas de quadrilha, a gente gostava de fugir. Uma vez eu fugi para ir para a festa, papai não queria, né? O papai trabalhava à noite, pegou um vigia, aí nós disse, olha, as meninas não vão sair em quadrilha nesse ano. Aí que nada. Aí disse, mas eu vou. E então eu comecei a ensaiar escondido, sabe? Aí quando ele chegava, nós botava nossas coisas tudo para lá, para debaixo da cama, tava todo dormindo. Que nada, que já tinha acabado de vez de chegar do ensaio. Quando foi um dia, as quadrilhas tinham que dançar no outro quilombo dos outros, né? Aí tinha que ir. E como é que faz para ir? Aí, às vezes coincidia, né, com o serviço dele, a gente fugia, a gente ia. Mais uma vez o papai me pegou e me deu uma pisa. E eu ia para cima dele, né, sabe? Ele, vap, eu ia para cima dele. Pode bater, pode bater, pode bater. E ele, pode bater. Sei que a vovó entrou, a mamãe entrou, puxava ele. Eu dizia, me solta, deixa eu ir para cima dele, deixa ele, não quer bater, deixa ele não bater. Eu estava errada, eu tinha ido mesmo contra a vontade dele. Então, a gente era muito danada. A minha irmã maior, então, meu Deus do céu, ela apanhava demais, porque ela era muito atrevida. Mas a gente passou um perrengue também, sabe? Depois disso tudo, essas nossas fases aqui na comunidade foi muito bacana, sabe? Foi muito legal, a gente brincou, a gente foi muito rica mesmo, sabe? Aí depois, quando a gente tivemos que sair já para ir para fora, a gente já que passou um bocado de perrengue, para até voltar para o nosso território de novo, sabe? Aí a gente já foi morar para casa dos outros, né? Fui embora, também trabalhei muito pela casa dos outros, minhas irmãs também, para depois a gente voltar para cá já. Aí quando a gente veio, já não veio para lá, para nossa, onde nós tínhamos nossas casas na beira do rio, a gente já veio para esse lado daqui, que é mais terra firme, né? Você vê que a gente está para cá. Nosso começo lá na beira do rio Murucupi. Né? Então, para eu entender a história, você saiu dessa parte do Igarapé, foi para casa da sua avó. Aí, quando é que você voltou para cá? A gente já voltou, já tinha família já. Ah, então, quando é que você começou a fazer família, então? Eu comecei a fazer família, eu acho que eu estava com uns 24 anos. Ah, então você não engravidou na adolescência? Não, foi muito vigiada. Até que, não, eu gostava muito de brincar, sabe? Mas eu até que eu não era muito namoradeira, sabe? Mas a gente gostava muito de brincar, de dançar, de quadrilha, de boi, sabe? Essas coisas. Eu fico pensando, né? A gente nem tinha para tirar foto, essas coisas, né? Filmar, né? Naquele tempo. Agora que a gente já... Ainda tentei fazer isso com meus filhos, sabe? Botar eles para brincar na quadrilha. Ainda tentei fazer isso com eles. Mas não curtiram Luciene, muito. o que você lembra da sua adolescência que foi marcante para você? Eu acho que era mais quando a gente tomava banho no rio, se reunia para tomar banho no rio, para esperar os barcos chegarem e passarem. Aí então essa parte de que a gente tomava os banhos, que a gente fazia tudo no rio, que era mais legal, entendeu? A briga para ir, quem pegava a fruta primeiro, posso ir lá. Olha, caiu posso quem chega primeiro, sabe? Então isso aí acho que foi muito bacana mesmo. A gente não esquece, né, esses momentos legais. Né? Acho que são coisas assim que hoje a gente já não consegue fazer, né? Você tinha sonhos de
que eu te perguntei isso, você não respondeu. Quando você era pequena, adolescente, do que você queria ser? Olha, quando a gente estudava, a gente só queria ser professor e aeromoça. Eu me lembro muito, né? Ah, não, quero ser aeromoça para me estar viajando, viajando, toda arrumada ali dentro dos aviões. Era só isso que a gente só pensava. Perguntar, não, eu vou ser aeromoça, né? A gente nem conhecia essas outras profissões, né? Para professor e aeromoça. Então, naquela época, eu também só tinha o magistério. Não tinha outra profissão. Ou você estudava, se formava de magistério, né? Nossa família, todo mundo de magistério. Quem quis continuar, né, foi se atualizando, se profissionalizando mais, né? Quem parou, não continuou mais. E você foi, né? Eu tive, ensinei um bocado, né, mais em particular. No público não tive muita oportunidade, mas particular a gente deu aula bastante. Depois não quis também mais. Então você estudou tudo? Eu estudei um pouco. Você se formou em tudo? Um pouco. Você fez o ensino completo? Me formei em pedagogia de 1ª a 4ª série. Aí deu para dar mais aulas por aí, em particular. A gente tinha um colégio lá no Laranjal, né, de uma amiga minha. A gente até foi sócia e tudo mais, né, para formar as turmas. Foi legal mesmo. Aí depois eu tive que, já arranjei família, né, já viajei, já voltei. Depois já tive que vir sumir isso. Já me jogaram nas costas essa associação que agora eu estou aqui. Me fala dos trabalhos que você fez na vida, do que você trabalhou. Você foi professora, o que mais? Olha, eu já fiz um pouco de tudo, né? O primeiro trabalho meu, a gente foi professora na escolinha. Depois eu peguei um trabalho de recepcionista no Hospital São Camilo, em Macapá. Depois eu fui ser telefonista. Aí já vim para Barcarena, já fui copeira da diretoria da Hidros. E já trabalhei na cozinha também da Hidros, já trabalhei na cozinha do Equinócio. Então eu já rodei um bocado por aí. E aí a gente faz um pouquinho de tudo, né? Trabalhei muito nesses rãs por aí, essas rãs ali da vila. A gente trabalhava de faxina, diarista, naquele rã todinho ali, a gente conhece. A gente conhecia aquele rã. A gente ia trabalhar, às vezes, teve uma vez que eu fui fazer uma faxina nesse rã lá. Aí a senhora lá abriu a porta, quando ela viu lá, vinha os cachorros em cima de mim. Eu não pulei lá de cima. Pulei lá de cima daquele rã. Porque a gente tinha todas aqueles rãs, né? O que é o rã? Aqueles alojamentozinhos que tem ali perto da Mariana, né? A gente trabalhou ali de faxineira, de copeira. Trabalhei ali também. E a gente andei um bocado mesmo. Quando é que você decidiu sair da casa da sua avó e voltar para Barcarena? Olha, quando eu saí da casa da minha avó, eu fui para Belém. Eu fui para Belém. Nós passamos um tempão lá em Belém. Foi no tempo que tiraram também o pessoal todinho, né? Indenizaram, né? A Codebá veio, indenizou, entre aspas, né? E a gente foi para Belém, passou um tempo em Belém. Só que lá em Belém a gente ficou num bairro que ele enche muito, enchia a nossa casa quando chovia. Enchia e a mamãe botava a nossa rede tudo assim, né? Nossa rede era tudo lá na comieira, porque passava água por baixo. E era muito difícil, né? E aí papai começou a trabalhar, a mamãe também. Aí a gente começou a trabalhar também pela casa dos outros, né, lá. Aí quando a gente voltou já para cá, só que a gente não se acostumou, tinha as outras menores, né? Era muita tribulação, a mãe via muito estressada também. Aí, não, bora voltar lá para a cidade. Aí veio um conhecido e disse, olha, a área de vocês ainda está intacta lá, não está tudo, né? Mas ainda tem e o que foi prometido não foi feito. Aí vamos voltar. A gente voltou. Aí quando a gente veio para esse lado aqui, né? Aí a gente começou a construir para cá já. Meu pai, a minha mãe veio primeiro, fez a casa dela, né? De madeira, tudo. Aí depois a gente começou a vir de lá de Belém, das casas dos outros que a gente morava por lá. E vim. Aí a gente começou a construir tudo de novo, outra vida, porque não tinha mais
as nossas plantações, nós tivemos que plantar tudo de novo, né? Agora que a gente já começou a colher aqui, isso é anos e anos também para dar, não é fácil, né? E a gente começou a refazer tudo de novo agora. E a gente já, né? Aí já arranjamos família, todo mundo já arrumou família, aí fomos construindo essa casa, aí veio os projetos, quem conseguiu já ter sua casa organizadinha já conseguiu pelo projeto, né? Assim, eu estou um pouco tentando conectar as pontinhas, é muita história, né? O que aconteceu para vocês saírem, para seus pais saírem das casas deles? O que aconteceu com o tempo, assim? Ah, é porque teve uma reviravolta, né, assim. A Codebá é uma empresa que ela veio, primeiro veio ela, né, para ver as áreas onde ia ser feitos os projetos industriais de Barcarena. Então, onde ela entrou, que foi na parte onde a gente estava, indenizou algumas pessoas de lá, né. Aí, uns que ficaram lá, resistiram, ficaram lá, não saiu, mas aonde nós estava foi a área mais cobiçada, né, falando. E aí nós tivemos que sair. Aí a gente saiu. Não só nossa família, mas a maioria da família saiu. Aí se espalharam, uns para o Conde, outros para Barcarena Sede, para Belém. Foram se espalhando por aí. Pioneiro, né? Aí, na época, meu pai também teve que... Todo mundo foi embora, né? Então, a gente foi moramos um pouquinho para cá, um pouquinho para ali, onde não se acostumava, ia de novo para outro lugar, até a gente ter conseguido voltar. Mas eles ficaram com as terras de vocês em troca de... Indenizaram, né? A gente pagaram, né, pelo preço das frutas, das coisas, pagaram, mas foi muito pouco, que não deu para construir. E aí botaram a gente para um bairro lá no Laranjal, onde tinham umas casinhas, e eles mandaram a gente para lá. Só que não deram a casinha para nós. Para nossa família não foi dada a casinha, deram 2 terrenos, 10 por 30. Para quem tem áreas grandes, um 10 por 30 cheio de criança, cheio de filho, não dava. Então, não deram a casinha. Deram para muitas pessoas, mas não chegaram a dar para meu pai. E aí a gente voltou para cá. Isso foi em que época? Nos anos 80, né? Quais empresas começaram a vir para cá? Foi. Uns 80 para cá. Aí depois que a gente voltou, tivemos que trabalhar nas empresas, nas casas de família para cá, né? Já não tinha mais. Se quiser tomar banho ali, tem que pagar agora para entrar no Carapé. Mas é assim, ficou muito mais difícil agora. Até porque agora a gente já tem família, né? Quando você voltou para Barcarena, você já tinha filho? Não. Eu tenho filho bem mais velho já. Mas foi muito... Depois que a gente voltou para cá, a minha mãe trabalhava nessa construção da vila, essas casinhas da vila que as empresas estavam fazendo. Aí minha mãe trabalhava lá, né, meu pai trabalhava de vigia, né, então o sustento nosso na época ainda era com essas coisas que eles davam, sabe, que sobrava lá do restaurante que eles davam, ainda foi isso nosso sustento durante muitos anos. Depois que foi construída toda essa parte da vila, aí sim. Aí teve as empresas, foi chegando as empresas, né? Mas aí a gente não conseguia emprego, porque a gente não tinha estudo, qualificação, né? Só vinha gente de fora. E a gente continuou trabalhando em casa de família. Quando as empresas começaram a chegar em Barcarena, a vida de vocês... Mudou muito. Para pior, né? Não é para melhor. Para pior. O que você lembra dessa época? De quando a empresa chegaram? A gente não tem boas lembranças assim, sabe? Porque quando a empresa chegou, foi a construção dos alojamentos, né? Então, quando começou a construção dos alojamentos aí na vila, a gente... Era muita gente, a gente já não podia andar só, né? A gente já era tudo novinha, tudo bonitinho, a gente não podia andar só, já acontecia muita coisa, né? Aí já veio a droga, já veio estupro, já veio isso, já veio muita coisa ruim. Então a gente era acostumado a andar só, né? Era trilha, ia para festa só, andava aí de noite, qualquer hora, aquele monte de menina que ia lá para as festas longe, né? E aí não podia mais nada disso.
ia para a escola só, agora não podia mais andar. E o carro já pegava, já levava, e aquela coisa toda. Então, não foi muito bom, não. Não continua sendo bom. E veio gente de todos os lugares, Todos né? os lugares, porque quando fala em Barcarena, né? Todo mundo tem uma ideia, Barcarena é bom, Barcarena tem empresa, Barcarena tem emprego. E daí para cá, cada vez piorou. Porque até nosso território, o único pedaço que a gente conseguiu preservar esses anos todos, né? Desde depois da volta, hoje em dia a gente não consegue. Não consegue mais. Sabe? Hoje em dia a gente, como diz meu pai, que diz que mataram a gente por dentro, né? E a gente é triste hoje em dia porque a gente não consegue mais nem lutar, porque agora é tanto das coisas erradas que tu vai lutar já é ameaçado, né? Já é tanta coisa ruim que tu não consegue mais sair só. Já posso falar dessa parte. Hoje em dia, olha, quando eu me peguei a associação em 2019, na crise da pandemia, entendeu? Meu primo foi embora, que era meu primo presidente. Ele que montou. Em 2013, quando começou aqui as invasões, invadindo nosso território, meu primo, para lutar, ele disse, vamos fazer uma associação. Vamos correr atrás do nosso benefício de uma associação legalizada. Porque nós tinha comunidade, né? Mas nós não tinha uma associação legalizada, porque hoje a gente precisava. Aí foi aonde ele foi correr atrás de todos isso, com conhecimento, buscando esse estudo, aonde a gente veio ter nosso autorreconhecimento como remanescente, né, de quilombola. Aí foi quando ele começou a fazer o estudo, a universidade veio, fez os estudos tudinho nessas beiradas, tudo para nossos, onde eram nossos fornos dos nossos pais, a roça dos nossos pais. Então veio um estudo federal em todas as nossas áreas. Então nós conseguimos nossa certificação em 2014, nossa certificação de Fundação Cultural das Palmares, né? Por todos os órgãos que vieram fazer nossos estudos. E através desses estudos, aí a gente foi legalizar a associação, tudo bonitinho, tudo certinho, CNPJ, tudo, né? Então, quando o meu primo começou, aí em busca de projeto, foi quando começaram as invasões dentro daqui, entendeu? Então, ele foi debater de frente, o que aconteceu, ele teve que sair, largar. Tá? Saiu, foi embora. E aí tinha que alguém assumir, né? E ninguém queria assumir, porque ninguém quer entrar no meio de um tiroteio, né? E eu tive que assumir. Não, assim, eu não vim aqui, eu quero assumir, né? Uma vez me chamaram, bora ali numa reunião, Lu, vamos uma reunião. Aí tinha advogado, tinha tudo. Me botaram lá na frente, você como quê? Antigamente tinha nem conhecimento, que dizia, não, bota meu nome aí para inteirar aí nessa folha. Ali eu estava sendo a vice do meu primo, né? Então ele, você é vice, você que vai assumir a partir de agora. Seu primo foi embora, a associação não pode ficar sem um representante, você vai assumir. E eu tive que assumir a associação. Então, a partir de lá, aí só que eu metia numa cabeça no seguinte, eu digo, poxa, eu quero ser uma representante, não é isso que eu quero. Mas aí eu começava a orar, eu começava a olhar para tudo que vinha, dizia, não, Jesus não dá o fardo para quem não dá conta de carregar. Né? Então eu ficava pensando, se Deus me deu esse fardo, eu vou fazer o meu melhor. Né? Então eu procurei fazer o meu melhor desde quando eu assumi. Legalizei toda a associação, né? Organizei e fui buscar os projetos, né? Aí fui ter o conhecimento que tem editais, né? E fui buscar. Peguei um projeto que eu capacitei 60 mulheres, né? De trança afro, de design de sobrancelha, de cabeleireiro, né? E consegui trazer as meninas para cá e aprenderem durante um ano aí. Então saiu meninas profissionalizadas daqui, né? Hoje em dia são donas do próprio negócio dela. Então, isso aí foi me fortalecendo e foi me dando mais vontade de trabalhar, né? Uma coisa que eu não queria, né? Mas aí eu fui pegando gosto também. Aí depois consegui 32 famílias, placa solar para elas. E aí elas foram, né? Poxa,
todo esse tempo a gente não conseguiu nada, né? E foram me dando mais essas habilidades de trabalhar com elas e a gente foi buscando os projetos. Hoje a gente está com 15 famílias com hortas comunitárias no terreno deles, as hortas lá, tudo bonitinho, eles colhendo, eles plantando, eles vendendo, né? Então a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa e tentando fazer o melhor da gente, né? Então... Mas antes de chegar nesses projetos que eu quero conhecer, que deve ser bem interessante, né? Você ter ajudado tanta gente. Como é que antes começou a ideia de ter uma associação? Vocês voltaram para cá e viram que estava acontecendo o que na cidade que vocês precisavam se organizar, assim? Essa mudança de território, né? Essa perca de território, né? Essa perca da nossa qualidade de vida aqui dentro, a nossa perca da nossa identidade, sabe? Então a gente precisava se organizar de alguma forma, né? Então foi aí que nós, as 5 comunidades quilombolas que somos, né? Aí fomos se organizando, né? Cada um vendo o que é melhor para o seu território e tentando trabalhar, buscando nosso conhecimento, buscando as nossas leis, né? Que tem lei, nós temos nossas leis, né? Que nos amparam, né? Então fomos buscando esse conhecimento para nós poder dar continuidade e tentar buscar algumas coisas importantes para o nosso território. Porque antes disso, imagino que vocês ficavam numa briga, né? A gente não entendia, né? As pessoas entravam, tomavam e ia ficando por isso. Porque assim, depois que começou as empresas, aqui já virou, como tinha muita área de reserva, né? Muita área, natureza mesmo aqui, muita coisa que as pessoas olham assim, acham que tem que botar tudo no chão, né? Ah, porque tu tem um monte de terra aí, tu não faz nada. Eles não pensam que a gente precisa preservar, né, para a gente ter nossa qualidade de vida. E acho que tem que derrubar e construir e vender, né? Então eles não pensam, vão derrubando. Olha, tinha de bacabeira nessas áreas, tudo que botaram tudo no chão. Fora os animais, os bichos, a gente não tem mais nada dos bichos, não tem mais o que comer os bichinhos. Em casa parece um monte de macaquinho de manhã pedindo comida, sabe? Eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que é o povo, o homem, né, o ser humano, né? Ele que destrói tudo. Essas empresas que chegaram, foi mais ou menos em que ano? Nos anos 80 para cá, a gente já vem sofrendo os impactos mesmo. E elas trouxeram tudo isso de impacto e trouxeram o que mais para a cidade? Olha, elas dizem que trazem emprego, né? Dizem que trazem qualidade para a gente, mas a gente mesmo daqui, foi nascida e criada aqui, a gente não vê, não sente. Porque eles não qualificaram a gente para trabalhar na empresa. Meu filho, quando ele se formou, ele foi embora para Curitiba. Hoje em dia ele mora em Curitiba e não quer voltar, né? A minha filha está se formando agora, ela disse, mãe, eu vou ficar aqui, não vou nada, eu vou me embora, entendeu? Então a gente vai perdendo. Meu marido foi embora trabalhar em Paraupebas, para lá arranjou uma família, para lá ficou, me largou para cá, entendeu? Então a gente perdeu, muita família se perderam por causa disso, né? Porque não teve, era gente de fora que vem trabalhar e as empresas daqui não valorizam as pessoas da terra. Isso você não viu acontecendo, né? E muita família foi se perdida nessa música. Aí a gente não vê, né, que diga que foi bom pra gente, né? Teve uma mudança melhor. Hoje eles estão tentando reverter isso, né? Dando uma qualificação aqui, né? Estão tentando ajudar, né? Nesses meios de trazer esse conhecimento pra gente, né? E hoje em dia, quem sabe, né? Daqui para frente eles já estão melhorando mais a convivência entre comunidade e empresa, né? Me fala quando você se casou, quando você teve seu primeiro filho, como é que foi essa época da sua vida? Eu fui com 24 anos, né? Nessas festas, né? Caripi, e conheci meu marido. E a gente viveu ainda 35 anos, né? 35? 5 anos, né? E com a saída dele viajando, que ele acabou arranjando família. E eu disse, uma coisa, eu não vou ficar lá e aqui. Ou tu escolhe ficar para lá ou vem para cá. Ah, aqui ganha pouco, não dá para se viver melhor. E aí foi procurar ganhar melhor para dar
o melhor pra gente e acabou ficando pra lá. Tá, mas calma, antes de Mas aí chegar eu nessa tô com parte. fiquei com meus filhos, né? Ele me deu um apoio, não tenho que me queixar, era um marido excelente, mas ele me deu meu apoio. Criei meus filhos praticamente só, né? Porque quando ele foi, a minha filha maior, ela estava com 13 para 14 anos. Vocês tinham 3 filhos já. É. E aí a minha filha, né, que é a minha. E o meu filho já estava com 18 anos que ele. Eles são bem assim, 6 anos, sabe? Eles não são juntinhos. Era 6 anos e tinha 6, tinha outra, é bem programado isso aí. Pra me dar conta. Me dar conta que não é minha mãe, não. Você pensou nisso? É muito trabalho, né? E não era mais que nem antes, né? Hoje em dia, para tu pensar mesmo ter um filho, se tu for pensar, tu não tem, né? Luciane, você engravidou a primeira vez e aí ele ainda morava aqui, seu marido. Sim. E ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava ele era lubrificador industrial. Numa dessas empresas? É, numa empresa. E você na época? Era na Translíder. Depois ele passou para o Vilaça, depois para a MS. Depois foi embora. E você? E aí eu fiquei. Mas você trabalhava nessa época? Eu trabalhava numa empresa lá dentro da Hidros. Cosnal, o nome da empresa. Trabalhava de copeira. Aí fiquei trabalhando. Depois que eu engravidei, aí eu não quis que me jogar para outra área. Eu disse, não quero mais. Eu fui para casa mesmo cuidar de mim. E foi uma realização para você ter filho? Foi sim. A gente é um filho, né? E aí eu continuei ainda plantando, sabe? Continuei plantando, ainda fiz roça, ainda colhi, ainda um pouco, né? Não com tanta fartura, mas a gente ainda colheu, ainda colhe, né? Que hoje ainda estão agora plantando hortaliças, né? Cheiro verde, as plantações já não como antes, né? Que fruta já não dá tanto assim, dá mas pouco. E os bichos nem deixam mais, nem tanto os bichos animais como o ser humano também. Tudo da gente. E você falou que a sua infância foi muito rica, farta, muito boa. Como é que foi a infância dos teus filhos? Nós tentamos fazer o melhor, né, da gente para eles, mas não foi tanto assim. A gente levava na praia, mas já era praia, já não era pé, mas na praia, né? Já tentava brincar com eles na praia, levar eles para jogar uma bola, que tudo, né? Mas aí agora é tanta da igreja, né? E aí a gente já é mais igreja, levar na igreja, não tem festa, não tem esses festejos que tinha antes, já vai mais. Meu filho até hoje é da igreja. Tem onde tem vigília, né? Vigília, sabe o que é vigília? Não. Vigília é um encontro à noite, né? Que vai todos os pastores, todas as ovelhas orar, né? Passa a noite orando ali. E até hoje ele vai nessas vigílias por aí. Aí não gosta de festa, não gosta de nada. Só para a igreja. Mas aí a gente já não foi tão rico, né? Repassamos também perrengue. Tem momento de despedir e a gente não ter para comprar, né? Hoje em dia está mais difícil mesmo criar. Está tudo muito caro, né? E também muita modernidade, né? O menino vê um celular bom e não quer mais quer aquele bom, quer uma mochila de marca, quer um negócio, sabe? Está tudo mais a televisão, né? Trouxe também muita coisa para despertar no que antes a gente não via, né? Mas vocês tinham uma vida boa, você e seu marido, com as crianças? Tinha, a gente saía muito, né, para buscar a pé. Ele trabalhava de motorista dessas empresas, então ele levava os pessoal para fazer os piqueniques. Ele que levava, que ele era motorista, né? Depois do buscador, ele passou a ser motorista desses ônibus particular para levar. Então, ele viajava muito para levar para os balneários. E a gente ia, os meninos pequenos, né? A gente ia para Salinas, ali, esses carapés que tem por aqui por perto, né? E a gente levava os meninos. Então, a gente era feliz, sabia? Mas ele levava a gente em todo lugar que ele ia, os meninos.
Tá bom. Levi. Levi é um garapé que tem lá perto do Muju. Muito bom. E os meninos até hoje gostam de garapé, sabe? Eles têm que dar uma fugida, vão pra lá, para os garapé. Não gosto muito de praia, não, é mais garapé mesmo. E aí, com quantos anos que você voltou a trabalhar depois que você teve seus filhos? Com que tempo depois? Não, depois que eu tive meus filhos, não voltei mais a trabalhar. Ah, tá. Eu fiquei só trabalhando já, depois que eu sumi também, eu só estou trabalhando social aqui, né? É voluntário, mas quando a gente pega esses projetos, a gente também tem uma ajuda de custo, né? E aí eu tinha minha pensão, dá para levar. Era esperar me aposentar. Não tem mais? Não, esse ano já foi cortado, porque os meninos já estão tudo grande, né? Mais criança tem 22 anos. A menina tem 22 anos, mais criança tem 18, 20. Ela vai fazer 24. E já estão tudo grande já. Ela faz faculdade, ela vai para Belém e vem. O menino já terminou o segundo grau dele, não quis fazer faculdade, vai trabalhar mesmo. Essas empresas aí, tá esperando um teste aí. O outro não, o outro tá bem lá em Curitiba, graças a Deus. Despreocupada até com o que eu consegui passar para eles, sabe? Qual que era a sua preocupação quando eles eram pequenos? Você também era que nem sua avó, tem que estudar? A minha preocupação era porque já estava no outro nível aqui de droga, né? Já tinha muito esses negócios de comando para cá, comando para ali. Então, a influência aqui dentro da comunidade já ficou muito grande. Então, a nossa preocupação é eles se envolverem, né? Nesse lado errado. Então, e eu, né? Como estava só, né? Cuidando deles, né? Nem quis me envolver mais preocupada com, ainda mais ela menina, né? Então a preocupação nós era mais isso já, né? Mas graças a Deus, passaram dessa fase, hoje estão tudo de maior, né? Estão cuidando deles mesmo já. Que bom. E vão cuidar de mim agora daqui para frente. Você teve ajuda para cuidar deles, de vizinha, da sua mãe, como vó? A mamãe sim, a mamãe foi sempre presente na nossa vida, sabe? Com os netos, né? Que sempre a gente precisa, né? Para sair, para ir para... Sempre ela foi presente, graças a Deus. A minha mãe é uma guerreira, sabe? Até hoje ela não deixa de fazer o que ela... Disse, mãe, minha sobrinha teve bebê lá em São Paulo, ela está precisando. Aí se mandar a passagem para ela, não diz não. Se manda para ela, vai cuidar da neta. Mamãe foi presente em tudo, graças a Deus. Meu pai, porque ele teve problema de Alzheimer, e acabou ficando comigo, né? Eu que cuido do meu pai. Ele que está na minha casa. A mãe foi embora para Santarém quando ela se aposentou. Ela foi procurar a família dela, que ela saiu muito cedo. E ela conseguiu encontrar ainda o pai dela. A mãe dela já tinha morrido, mas o pai dela conseguiu encontrar. Depois ele faleceu com o tempo. E aí ela ficou por lá. Hoje ela já tem outra vida, outro esposo, né? E aí ela está por lá também. Então ela se separou do seu pai? Se separou. Foi embora para lá e não voltou mais. E quando é que seu marido começou a trabalhar fora e não voltou mais também? Não, quando ele foi para lá, porque quando eles vêm de 3 em 3 meses, né? O folgão para vir com a família. Aí, depois 6, depois foi 1 ano, não voltou mais. Mas ele ainda passou uns quantos anos ainda trabalhando fora e vindo, né? Ainda passou um bocado de ano, depois que não voltou mais. Como é que foi isso, Luciene do céu? Ele começou a vir de 3 em 3 meses, todo 3 meses ele vinha. Depois ele começou a vir só de 6 meses. Aí já, esse mês não dá para ir, no outro dia, sabe uma coisa? Aí nesse mato tem, né? Aí quando foi um dia, aí nós tiramos um carro, né? E trabalhando para lá, a gente conseguiu comprar um carro zerado. Aí ficou o carro na garagem, as meninas, tu tem um carro na tua garagem aí zerado, tu não vai aprender a dirigir. Aí eu digo, pior que é, né? Peguei, me matriculei, comecei a dirigir. Quando ele soube que eu estava dirigindo, aí ele disse, quem está andando no carro? Eu digo, eu fui, quando eu comecei a andar, eu fui lá, para ali para fora, caí num bueiro, né?
Então, caramba, aí foi uma luta e tive que comprar a, a Carlota que arrancou com tudo do carro. E aí foi que ele foi saber que eu pegava o carro, né? Aí ele levou o carro. Aí depois que ele levou o carro, não teve mais paradeiro lá, né? Aí não deu mais certo. Aí ele vinha, só que aí eu sabia que ele tinha mulher, né? Já pra lá, eu peguei, cheguei um dia e falei pra ele, mano, não dá mais. Ou tu fica pra lá, ou tu vem-te embora pra cá. Não dá de viver assim. Aí ele disse, é isso mesmo? Tipo, é isso. Só vem pra cá se tu vier de vez. Então tu fica pra lá. Aí ele veio, e depois disse, uma coisa, se eu não botar um final, isso não vai dar certo mais, vai ficar sempre assim. Aí um dia eu disse, sabe uma coisa? Ele tava lá, pega as tuas coisas, ainda resta um restinho por aqui, tá aqui, ó. Só volta aqui quando tu quiser vir de vez. Se tu não quiser, nem vem. Bota o dinheiro dos meninos, mas não aparece mais aqui não. Aí foi embora, de noite isso. Foi embora. Esse que eu joguei na sarjeta. Eu disse, tu mesmo que procurou a sarjeta para te jogar. E aí não voltou mais mesmo. Aí eu disse, peguei, me acostumei sozinha, né? Faz tempo isso? Faz tempo. Aí eu me acostumei só, e aí tem essas coisas da associação, eu viajo, eu chego, eu estou com uma viagem agora para ir para Salvador, né? Dia 24. Aí eu venho, as minhas estão tudo criado. Minha irmã fica com o papai e eu vou. Me acostumei também só e não quis mais ninguém, não. Não quis mais ninguém. Só estou bem, graças a Deus. Então, quando que você se separou oficialmente? Faz quanto tempo? Já faz uns 10 anos já. 10 anos. Mas foi da sua coragem, né? Por ele não, ele ficava assim, ele ficava lá com ela e ia para casa. Nas férias, no final de semana. Digo, não quero isso para mim, né? Porque a gente tem que ter uma posição, né? Ou a gente vai viver a outra, o resto da tua vida, né? E porém, não, tá bom demais. Você foi lá e bancou tua decisão. Aí ele disse, eu vou levar o carro. Aí eu disse, tu leva o carro, mas não leva mais nada também. Só o carro mesmo, daqui. Aí ele levou. Só foi com o carro mesmo. Deixou tudo, não quis saber de nada mais do resto de coisas que a gente tinha, né? A gente tinha até umas coisas, a gente tinha construído umas coisas, casas, sabe? Lá no Laranjal, vila. Tinha construído umas coisas grandes. Aí não quis nada não. Disse, vai. Pra onde que ele foi? Para Alpebas. E ficou? Ficou. Aí hoje ele tem uma família, tem uma filha e a outra filha lá. Mas a gente conversa de boa. A gente conversa. Uma vez entraram em casa, roubaram tudo, uma dessas minhas viagens, roubaram tudo, mano. Quando eu cheguei, olhava assim para dentro de casa, chorava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida agora? Sem marido, sem emprego, sem renda. Jesus amado, eu chorava. Olha, levaram tudo, geladeira, fogão, tudo, até luminária, levaram, limparam a minha casa. E ninguém viu, né? Aí, por causa que estão entrando, estão invadindo, e eu fui fazer a denúncia, né? Então, estavam com raiva de mim. Aí a moça que ia ficar em casa, lá não veio, pensando que ela estava, eu fui despreocupada, que eu tinha marcado quando com ela e ela não veio. Quando ela me ligou, na outra semana, disse, nem fui para tua casa, não deu para me ficar lá, porque eu tive isso, tá? E roubaram em casa, tudinho. Aí, e agora? Fiquei uma semana e fui lá para casa da minha irmã. Eu só fazia chorar. Só chorava. Aí eu peguei e liguei para ele, né? Eu disse, olha, roubaram em casa. Porque tu só quer estar viajando, porque só vejo tu no teu estado, não sei o quê. Aí ele foi. Escroteou depois. Pode tirar lá uma geladeira para ti. Manda tirar lá uma geladeira. Aí eu falei com o vizinho, né? Ele tirou uma geladeira para mim. Aí fui com outro e tirou um fogão. Era final de ano. Aí tá naquela promoção, né? Aí tirou o fogão, outro me emprestou um botijão. E aí eu comecei de novo a vida. De novo, levantar tudo. Tudinho de novo. Aí foi um ano pagando
um ano construindo tudinho de novo dentro de casa. Foi um ano. Tudo novo. Aí Deus dá tudo novo. Tudo novo. Mas eu consegui pagar tudo. Tive que trabalhar também, né? Dá. Aí você vai trabalhar com o quê? Fui trabalhar. A gente trabalhava de venda, a gente inventou vender churrasquinho por aí, vender água na praia. E foi correr atrás do prejuízo para ajudar. Minha filha começou a trabalhar, pegou um emprego de jovens aprendiz lá em Belém. Ela começou a trabalhar. Aí ela, mãe, deixa que eu pago a televisão. Aí tirou a televisão. Aí a gente foi construindo tudo de novo, sabe? É ali, né? Todo dia. Todo dia. Agora está tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo tranquilo. E quando é que você começou? Você falou que seu primo precisou sair e aí você acabou assumindo a associação. Então, como é que começou o seu olhar mais para esse social, assim? Começou a fazer esses projetos? Como que funcionou isso? Esse olhar, assim, foi através dos encontros, sabe? Que a gente teve muitos encontros, a gente teve muitos treinamentos, né? E com isso a gente já vai mudando nossas ideias, nosso modo de ver, nosso olhar, né? Porque assim, tem um momento o pessoal, às vezes eu chego em reuniões aqui, a gente olha, ai, mas Luz, tanto projeto, só fala em projeto, o que é ser uma ação de projeto, entendeu? Hoje em dia, ele já sabe, olha, hoje em dia é só através de projeto, não é mais assim. A empresa que chega aqui não vem te dar, né? Tu tem que fazer teu projeto, colocar mostrar o que é que tu quer, para ver se eles conseguem te ajudar, né? Então, com esses treinamentos que nós tivemos, a IBS, né, através da Hidro também, teve esse encontro na IBS, e elas têm muita informação, muito treinamento, muitas oficinas. A gente viaja muito também para oficinas, né, para fazer esses treinamentos. Então, isso aí foi importante, sabe? Uma coisa boa também que eles fizeram. Porque é onde a gente vai arrecadando conhecimento, entendeu? Para trazer para dentro da comunidade. Hoje em dia, eu digo, olha, já quero descansar, já quero passar esse bastão para o moinho. Tia, mas ninguém aguenta não seu pique. Ninguém aguenta seu pique não, tia. Porque, caramba, é tanta informação. E aqui é tanta informação que quando a gente vai, a gente vê. Tem um lado bom, né? A gente descansa, conhece também os lugares. Quando é que começou esses encontros? Por iniciativa de quem? Em que ano? Como que é o encontro? Em 2000, depois da pandemia, né? Eles começaram a dar uma atenção maior, né? Para as comunidades em geral. E ter esses treinamentos, né? Essas capacitação, eles virem na comunidade. A gente tem uma parceria com os universitários da Hidro, que eles venham, já tem o diálogo, né? Mostrando as coisas para o povo, né? Reunir. Então, essas capacitações foram importantes para a gente que não tinha conhecimento, né? Você fez capacitação do quê? Olha, já fiz tanta capacitação, mãe. Esse treinamento que a gente tem para liderança, né? Então, vem gente de São Paulo fazer os treinamentos de liderança. A gente... Agora é climática, né? Ação climática, que nós estamos em capacitações. Tudo que é... Então, isso foi bom, a gente vai tendo conhecimento. Eu estou tentando... Tem a menina ali também que chegou, a gente está tentando colocar ela para ter esse conhecimento, para passar, né? Quem sabe, mas lá na frente ela consiga tocar também, né? Porque a gente precisa, né? Ter esse conhecimento dentro da comunidade. Não só eu, porque a diretoria são 7, né? Mas são pessoas que já antigas, né? Que tem já um pensamento fixo, né? Tem que ser assim, não. Então, essa nossa ideia dessa capacitação, nós abre a mente para a realidade de hoje, né? Hoje tem uma outra realidade. A gente já tem que acompanhar essa realidade. Então, de 2019 para cá, alguma coisa mudou? Mudou sim. Mudou um pouco, sim. Tá mudando, né? Tem que mudar, né? Qual capacitação que você fez que foi importante para você? Olha, essa parte de liderar, né? Essa capacitação de liderar, ela é bom. É bom porque tu
começa a ter um conhecimento para tocar dentro da comunidade, né? Falar, né? Passar para eles, né? A importância, né? Dos projetos, que agora é só projeto. Você teve algum projeto contemplado? A gente teve pelo Fundo Amazonas, né? Amazonas não é livre, é viva agora, Amazonas é viva. Pelo Fundo Casa, né? Pelo Fundo Hidros, 2 pelo Fundo Hidros. E esse ano que a gente não conseguiu entrar por conta do alvará daqui, que já tinha vencido, e agora eles pediram muito mais coisa, muito mais documento, e a gente não conseguiu esse documento a tempo, não conseguimos entrar no da Hidros. Mas a gente está tocando um pelo Fundo Amazonas. Teve um que é Conexões Sustentáveis, é isso? Me conta um pouquinho dele. Esse da Conexão Sustentável foi a capacitação que a gente fez com as mulheres, né? As mulheres, a União que Capacita, que a gente fez com elas, onde a gente pegou 60 mulheres e dividimos em turmas diferentes, né? Que ficamos com o design, cabeleireiro e as tranças afro. E elas foram capacitadas aqui dentro da comunidade. Os profissionais, a gente conseguiu uns profissionais de Belém, né, bem capacitados, para dar essas aulas para eles aqui, esses treinamentos, né. Aí a gente comprou todos os preparos, era até ali, as cadeiras, tudo que foi necessário para acontecer, a gente conseguimos trazer para elas. Aí foi legal. Quanto tempo de curso? Foi 1 ano. Teve 1 ano, 6 meses teórico e 6 meses prático. E o resultado? O resultado foi importante porque a gente fizemos as ações nas comunidades, onde na Hidros sempre tem apresentação, a gente leva elas vão fazer os cabelos das mulheres lá. E as ações que a gente andou nas comunidades também, para elas participarem, para elas fazer o treinamento mais rápido, né? E umas abriu o salão delas, umas trabalham por conta própria, né? Já saem para fazer seus trabalhos. E foi importante porque tinha umas mulheres que estão muito necessitadas devido à pandemia, elas ficaram assim, com problemas, né? De ansiedade, né? Depressão. E aí elas, fazendo esse curso, tirou muitas delas dos problemas que elas passavam. E depois que acabou, elas conseguiram aproveitar isso, trabalhar? Sim, não todas, né? Que sempre tem 1, 2 que vê que não é aquilo para ela, mas a maioria sim. E como é que você se sente quando você vê que você participou disso? A gente se sente grata, né? Acho que é gratificante ver, né? Que tu conseguiu, né? Um recurso, que tu conseguiu proporcionar isso para elas e elas aproveitar, né? Você mesma já foi beneficiada por algum dos projetos? Sim, a gente foi sempre a placa solar, né? Eu tenho na minha casa, tem aqui em cima do centro. Então a gente foi, sim. Porque é isso também, né, Luciane? Fazer para os outros, mas você também... Isso. Essas das hortas, né? As capelas das hortas que foram construídas, na minha casa também tem, né? Onde também eu posso vender, né? Eu posso também ter meu comprimento de renda. Né? Ajudou elas, mas também me ajuda também, né? É isso. E me falaram que você tem uma relação muito boa também na IBS. A gente eu participo da IBS desde 2020. Eu participo, né, como eu te falo, dos treinamentos, das capacitação, tudo que tem lá, elas me ligam, não, Luciene. Aí eu, tá, pode me botar no meu nome lá que eu... A minha irmã disse, tu é que gosta, né? Não, tem coisas que eu acho que assim, como eu disse assim, pro meu irmão, tem uns irmãos que eles são pastor, outras é pastor, cada um, né, eu acho que nasce com aquele dom, né? Porque o meu já é para esse lado aí, de querer ajudar, de querer fazer, de querer... E os meus irmãos, uns são pastor, outro é pastora, sabe? Ajuda, cada um na sua profissão, vocês ajudam de um jeito, eu ajudo do outro. Mas é assim, hoje em dia a gente vai fazendo o que a gente pode também, né? Porque não é tudo também, né?
E olha, por exemplo, a luta do nosso território aqui é uma luta incansável que a gente tá para pegar a nossa titularização, né? Então, tem coisa que não depende da gente. Esse é o asfalto da nossa comunidade aqui. Esse asfalto aqui a gente vem lutando, e documento, vai, faz ofício, mas uma coisa que não depende de mim, né? A gente faz nossa parte. Mas tem coisa que não depende da gente. E hoje você aprendeu muita coisa, né? Como articular, como conversar, como lutar pelas coisas, né? É, eu aprendi sim muita coisa, porque a gente aqui nesse bairro aqui, né, nessa comunidade, a gente, principalmente a liderança. Ninguém quer liderança, porque foi um bairro muito assim, não sei nem se a gente pode falar, né? Mas foi um bairro muito perseguido, né, pelas coisas. Então a gente fiquei refém, eu não pude sair, eu fiquei sob medida protetiva, teve que botar câmeras em casa, botar grade, sabe? Eu não podia sair, eu fui perseguida nessa rua, fui ameaçada, né? Então eu passei um momento muito difícil também, sabe? Então teve uns momentos aí, hoje em dia já estou tranquila, já saio, já entro. Mas esse bairro aqui ficou muito perigoso na época, né? Agora não, esse ano tá mais tranquilo, que estão mais longe daqui. O que aconteceu para melhorar? É porque assim, quando invade, né, vem todas aquelas coisas de errado, né? Aí depois invade e vende e já vão para outro lugar. Aí vão se distanciando, né? Porque começou a primeira quadra, segunda quadra, terceira quadra, quarta, aí já estão lá pro final já. E aí, como você é uma das lideranças... E foca em cima da gente, porque a gente precisa denunciar, né? Por mais que a gente nem veja esse retorno da nossa liderança, porque pelos anos que vem já era para nós ter nosso título, porque o nosso título eu sei que não vai resolver, né? Mas, poxa, só o fato de a pessoa dizer na cara da gente que a gente não tem documento do nosso território, porque a gente tem aquele documento que não é válido como titulização, né? E a nossa luta por isso é de muitos anos, entendeu? Nossos velhos que já estão aí, já no final, tudo, sabe? Olho, vê as derrubadas, ver as invasões tomando conta, sabe? Isso é muito triste, né? A gente fica. O que te dá esperança? Olha, eu ainda tenho esperança de conseguir esse título. Tenho esperança de ver essa minha rua asfaltada, esse povo andando no asfalto, né? Saneamento básico de qualidade. Tenho esperança, sim. Eu creio que vai ser concretizado, sim. Esse é um sonho, né? Um sonho de poder ver, né? Porque luz para todos, né? Todo mundo ter qualidade de vida, porque isso é qualidade de vida, porque um ramal desse jeito aí, a segurança não entra, porque não quer quebrar o carro dele e não entra. Eu estou lá, sob medida protetiva, mas eles só venham só quando precisa assinar lá para eles fazerem o relatório, né? Mas aí, por causa da rua, né? Que a rua está desse jeito aí, como vocês podem ver que vocês passaram aí. Então isso aí eu tenho esperança que ainda vai ter esse asfalto bonito aí nessa rua. Luciane, a gente escuta muitos casos de que alguém passando por dificuldades, por ameaças, vai embora, né? Você ficou. O que te fez ficar? Todo mundo me pergunta, né? Lu, pelo amor de Deus, que tu passou, que tu passa, tu dá ter coragem de ficar lá. Eu digo, olha, eu sei que é difícil. Eu tenho uns testemunhos de umas 5 lideranças que tentaram ficar antes de mim e não conseguiram, foram embora, ameaçadas. Eu fui a única que fiquei. Saí sim, ano retrasado, 2021, 3. Eu saí, final do ano, acho que em setembro, passei uns 6 meses fora, que eu tive obrigada a sair. Mas eu disse, eu não queria me botar em medida protetiva lá, não sei para onde. Não vou, sabe por que eu não vou? Porque assim, eu fui nascida e criada aqui, eu não estou fazendo nada para ninguém, gente. Eu não matei, eu não roubei, eu estou aqui, a minha família está aqui, meu pai está aqui,
eu preciso de mim, sabe? Meus filhos estão aqui, é o emprego dele, é o serviço dele, o estudo deles. Eu vou ter que largar tudo. Nesses 6 meses que eu saí, morreu toda a minha galinha e meus cachorros, sabe? E roubaram a minha casa, entendeu? Então acabou com tudo em 3 tempos. Quem foi que me ajudou? Ninguém, né? Ninguém. Então eu digo, não, se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Eu não vou morrer para outro lugar, não. Porque se eles também quisessem me matar, já tinham me matado, não ficam me perseguindo, não, né? Aí, mas Deus em primeiro lugar, sabe? Deus em primeiro lugar. Porque quando eu saía nessa rua aí, o carro carro escuro, ficava me perseguindo, a minha filha dizia assim, eu disse, minha filha, esse carro está atrás de nós. Não, mamãe, você está com mania de perseguição. Eu disse, minha filha, tá sim. Que vê, dobra aqui. Aí quando a gente dobrava o carro, dobrava atrás de nós. Aí nós subíamos nessa vila aí, de ponta a ponta, o carro atrás de nós. Então, só para perseguir meu psicológico, né? Que a gente fiquei mesmo, sabe, doente, né? Fisicamente, mentalmente, mas foi gente lá em casa, sabe? Puxou o revólver, pá, te matar agora, tu vim para te matar, sabe? E eu, como eu conhecia a pessoa, eu disse assim, para com isso, rapaz, agora tudo que acontece é eu, sabe? Vocês estão fazendo o que vocês querem, derrubando, matando, levando, vendendo. Eu nunca fui lá bater de frente com vocês, sabe? E eu ali, mas Deus em primeiro lugar. Estava ali falando com ele, mas Deus estava aqui, orando aqui, sabe? Olhando no olho dele. Aí nisso passou a meus primos vindo de lá do Garapé. Aí a minha filha, quando viu, começou a gritar, mãe, entra que ele veio para me matar. Mãe, gritando. Aí meus primos tudo entraram, que eles iam passando na rua, e eu fiquei olhando para ele, sério, olhando para ele. E quando ele olhou para trás, que ele viu um monte de gente, ele só disse, olha, não vou ir agora, mas eu vou voltar, sabe? Então, aí depois daquilo, aí eu tive que sair. Desse dia que ele entrou lá, eu tive que sair, até mesmo para mim poder voltar de novo, né? Mas aí acabou com tudo, e aí eu tinha uns cachorros bonitos, morreram de depressão, sabe? Minhas galinhas. Sabe a pessoa, tu perder as tuas galinhas, morrer assim, papo, tudinho? Não sei. Mataram, sei lá o que te acha. Mas então, e eu aqui, sabe? Eu resistindo aqui, digo, não, mas Deus é maior. A minha prima, minhas colegas vinham me buscar no carro, e sozinha, porque ninguém queria ficar do meu lado, não. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, ninguém. É uma reunião, ninguém queria, não. Todo mundo com medo. Teve minha colega veio me buscar. Ei, Lu, abriu, entrava assim, abriu o carro, entra, joga aí embaixo. Eu digo, não vou me jogar aí embaixo, menina, que eu não matei ninguém. Não, eu só saio contigo daqui se tu ficar aí embaixo do banco do carro. Eu digo, não vou sentar, eu não matei ninguém. E eu ficava lá sentada. Te abaixa, ela me empurrava lá para baixo do carro para me poder tirar daqui, para ir para a casa dela, para passar para baixo. Mas era assim, entendeu? Então foi um momento muito difícil também, porque nem todo mundo quer largar tudo, vai me embora, eu quero a minha vida, eu quero a minha coisa. Não, mas eu creio em Deus, sabe? Eu tenho um Deus grande comigo, eu creio em Deus. E eu sempre dizia assim, esse povo vai se levantar, eu vou ficar, né? Mas graças a Deus eu estou aqui, né, contando a história. Não passou, né? Não passou. Tem aquele livro que eu tenho, a minha roça grande, né? Tá lá, foi botado tudo nos baixos, eles tiraram tudo, o barracão que tinha lá, eles acabaram com tudo. Eles me massacraram assim, mas eu não tive medo. Assim, né? Eu não fui para cima, não fui encarar, não fui debater. Mas eu creio em Deus que passou, graças a Deus, essa fase. Ai, glória a Deus. Passou tudo isso. Estou aqui, graças a Deus, já entro, já saio, já até vou com a minha bicicletinha, lá de bicicleta, aí vou, entro e saio. Mas passei uns perrengues mesmo, que eu acho que ninguém tá na minha pele para que queira passar o que eu passei também, sabe? Porque é uma pressão psicológica ali em cima de ti, sabe? Uma pressão que tu... Mas eu ficava pensando assim, não querem me matar, eles não querem me matar, eles só querem me aterrorizar, isso não vai acontecer, sabe? Porque é difícil, né? É difícil mesmo, meus primos não, eles foram para casa do meu primo, eles botaram arma na cabeça dele, eles levavam ele para o mato, e terrorizaram mesmo ele, e ele foi embora. E as outras meninas também.
Largaram tudo e foram embora. Teve uma que meteram fogo na casa dela, assim, pelo lado, tudinho. Ela foi embora, entendeu? E como é que foi a decisão de voltar? Meu pai, né, fica lá na casa das minhas irmãs, mas meu pai, ele é doido por mim, ele não se acostuma em ninguém, sabe? Aí ele ficou doente, e aí, por causa da saudade da luz, saudade da luz. Aí eu digo, e aí eu com meus bichos, com a minha casa, com as coisas, digo, só comigo, mas nada disso vale, né, a vida da gente em primeiro lugar. Aí eu vim, um dia, quando eu vi tudo, uma tristeza de ver. E aí eu estava tocando os projetos que eu tinha acabado de ganhar. Eu tinha acabado de ganhar os projetos da Hidro, né? E eu tinha que assinar papel, eu tinha que fazer a execução, contratar as pessoas. Eu digo, Aí teve a medida protetiva para me acompanhar, para estar para lá e para lá comigo. Aí eu vim de pouquinho, vim de pouquinho. Aí depois, eu disse, graças a Deus, estou invisível aqui dentro. Comecei a tocar os trabalhos, aí estou aqui. Graças a Deus, me esqueceram. Aí você foi acalmando? Aí fui acalmando, né? Aí não, também... Tô deixando rolar para lá, né? Tá lá no Ministério Público, tá rolando para lá, não sei o que vai dar. Será que, de certa forma, por você estar ativa de novo, né? Fazendo esses projetos, trabalhando com a comunidade, isso de algum lugar te protegeu também? Sim, porque assim, tudo que eu faço aqui, eu não faço só para os quilombolas, né? Só para as comunidades. Aqui nós temos 3 lideranças, 4. Tem os tradicionais, que cuidam dos tradicionais, tem eu dos quilombolas que cuido aqui, e tem os ribeirinhos lá da beira, né? E agora do assentamento também, que se levantou um. Mas quando eu trago um projeto para cá, eu não escolho só os quilombolas, eu abro para todo, como eu disse para eles. Não vem para todo mundo, mas a gente faz o levantamento e vê quem é que está naquele perfil para colocar, entendeu? Então eu branjo todo mundo. No tempo que eu ganhei, eram 3 cestas básicas, veio 400 cestas básicas. Eu chamei todo mundo, entendeu? Chamei todo mundo pegou de 3 cestas básicas aí, ambra de todo mundo. Então, o que dá para dar para os outros, eu dou, entendeu? Então, isso me ajudou muito. Uma vez me chamaram e me botaram numa sala fechada e me perguntaram para mim, ei, eu já levantei sua ficha, a senhora ajuda muitas pessoas, estão me perseguindo? Aí eu olhei para ele e disse, não, pois é, então é isso que vai acontecer, ninguém vai lhe perseguir mais, sabe? Porque eu já sei, a senhora é do bem, a senhora é da paz. Eu digo, sempre quis ser e sempre serei da paz. Porque, assim, muitas coisas as pessoas falam também, né? Comentam, às vezes assim, surge um comentário que nem é aquilo, né? Mas a pessoa já leva para aquele lado. Então, depois daí, parece assim que deu mais uma sossegada, né? E aí eu fui pegando esse projeto, mano, você quer participar? Olha, tem aula de reforço, a gente dá aula de reforço de graça aqui na segunda-feira. É todo menino que quer participar, vem, né? As meninas vêm, as voluntárias dão aula. Eu não escolho, não. Quer participar, pode participar, entendeu? Tem que pagar? Não tem que pagar, né? A pessoa quer ajudar, aqui a gente paga a luz, a gente paga a água e tudo, mas se quiser ajudar, fique na sua vontade aí. Faça o que você, coração de der aí. Mas não sou de tem que pagar, não. Sabe? Então, isso me ajudou muito também, sabe? Permanecer aqui, esse meu trabalho. Né? Mas, eu acho assim, tudo a gente gosta, né, de fazer, eu acho que faz com amor, Deus abençoa, né? Hoje você ajuda, a associação, ela tem um número de famílias que ela ajuda? Ou é aberto? Não, é aberto, entendeu? A gente, só que assim, não vem para todo mundo, né? Só aqueles que se enquadram, dá dia ajudando. Como é que chama a associação mesmo? A associação, assim, a associação, tem a Associação dos Moradores de Igarapé-Cupuaçu, é lá embaixo. Aí vem aqui, a Associação, Asconquirque, ó. A Associação da Comunidade Quilombola Sítio Cupuaçu. Essa é a que você... Que eu cuido aqui, que é do ramal, né?
Aí daí vem o Boa Vista, que é lá já pega os tradicionais. Porque tem o Boa Vista, é assim, tem uma parte que eles não se autodeclararam, quilombola, né? Os remanescentes, porque eles não tinham conhecimento do que era na época. Então, a família é muito grande, mas a metade da família não quis se declarar, porque, quilombola vai tomar minhas terras, eu não sou preto, eu não fui escravo. Então, não tinha esse conhecimento. Então, eles não auto se declararam no momento que era para ser, né? E aí ficou os tradicionais, que a gente é tradicional, e a gente ficamos com a certificação dos remanescentes do quilombo. E hoje a associação vive do quê, Lu? A associação aqui, ela se mantém? É. Olha, aqui é mais de voluntariado mesmo, sabe? A gente não tem que diga, tem uma taxa, não. É só de voluntariado. Então, o seu trabalho como é que é? O meu trabalho são os projetos, né? Então, com os projetos eu consigo me manter e manter as contas da associação, né? Então, através dos projetos, aí as meninas colaboram, né? Limpeza, trazer o que precisa, né? Dessa ajuda, esse suporte, assim, dessa ajuda de outras coisas. Como que é seu dia a dia? Me fala uma rotina sua. O que você faz no seu dia a dia? Eu não paro, mano. Eu não paro, porque daqui eu vou para Baitaituba. A gente amanhece o dia já com a agenda cheia, né? Tem uma coisa para resolver aqui, tem outra ali. E a gente vai adiando. Não dá para hoje, olha, hoje eu não consigo tal dia. Então, quando chega naquele dia, já está marcado várias coisas, né? A gente me ligo, posso ir? Eu não, fui lá nessa casa, não me encontrei. Mano, eu só tô lá à noite. Eu acho que é mais fácil tu me encontrar. Mas à noite não atendo mais. Acho que credo. Dá para abrir uma sessão aí para mim. Mas é assim, porque é uma coisa vem a outra, né? Agora a gente está fazendo... Quando acaba uma que a gente diz, graças a Deus, acabou essa missão aí, agora eu vou dar uma descansada. Que nada. Às vezes eu digo, eu não vou fazer... esse ano eu não vou fazer festa de Dia das Mães, Dia das Crianças, né? Natal. Não, esse ano deixa a vizinha ali fazer. Não vou fazer. Que nada. Quando eu olho lá no celular, tá lá. Lu, pega lá o nome das crianças que eu estou levando tantas brinquedos, tantas cesta básica. Aí eu vou dizer não, né? Eu vou sempre estar abraçando a casa. Tá, eu vou dar um jeito aqui, a gente já vai resolver isso. Entendeu? Então, a gente não para. Sempre aparece alguma coisa. E graças a Deus eu sou bem procurada, sabe? Para os benefícios da associação. Ação social. Então, os vizinhos vêm e te pedem ajuda, é assim que funciona? Ação social, a gente tem as ações da UBS, que elas vêm aqui, das farmácias, de óculos, sempre eles estão fazendo a ação social aqui para o povo, né? Mas aí você acorda e você fala, hoje eu vou cuidar da minha casa, hoje eu vou cuidar da minha saúde, hoje eu vou cuidar do meu pai, hoje eu vou cuidar da associação, como é que é isso? Não, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é molhar minhas plantas, né? Minha horta, ver o que tem lá, mas quando eu olho lá no celular, Lu, hoje eu quero cheiro verde, Lu, eu quero uma xixi, Lu, eu quero quiabo aí. Aí eu, caramba, hoje eu tenho que tirar primeiro essas coisas. Aí eu vou pra lá, molho tudinho, já tiro, já trago, já deixo da fulano, tudo pendurado lá na porta. Quando eu sair, elas já irem lá. Aí o papai, olha, vem fulano buscar aqui, se eu for entregar. Aí eu ligo para elas, olha, o teu tá pendurado em tal janela lá, aí. Se eu não tiver lá, tu pode pegar. Aí já deixo essas coisas de casa, né? Mas quando eu saio, já deixo tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho e vou para minhas reuniões, para minhas oficinas. E quando eu volto, a mesma coisa, já tem coisa para resolver, né? Papelada para resolver, porque também tu não pode deixar acumular, né? E tudo tu tem que fazer documentação hoje em dia. Tudo, né? Tem que fazer documentação, senão tu não consegue também de cobrar os benefícios, as coisas. Se tu não fizer, não estiver cobrando, não funciona. Você vende essas hortas? A gente vende, a gente planta para vender. Encomenda. Dia de quarta-feira tem que ir lá em Barcarena entregar. Aí eu entrego o meu, já levo das meninas para entregar, porque como também não é aberto para tudo, é uma inscrição todo ano. Aí eu consegui entrar eu mais duas. Então, só nós dois que pode fazer a entrega. Aí quando elas estão com muita, que a demanda aqui é pouca para vender aqui, né?
e elas são muitas, quando tem muito, na quarta-feira eu já tenho que ir para Barcarena levar. Entendeu? Agora a gente está atrás de um projeto de a gente conseguir um transporte, que pega aqui é o transporte, porque aqui não entra van para entrar, tem que ir lá para a vila pegar a van. Né? A gente conseguiu com muita luta o carro das crianças, né, entrarem, para pegar as crianças. É só na principal também, nos outros ramais. E aqui os ramais são muito extensos, né? Hoje você mora com quem, Lu? Lá em casa, meu filho e meu pai. Você falou que seu pai está com Alzheimer, né? É. Mas ele está... Não, mas ele é bem, ele só não se lembra que já comeu. Não comi, eu já sim. Mas ele lembra de você? Lembra? Me lembra. E minhas irmãs me dão um apoio quando eu saio. Elas que ficam. E sua mãe, você encontra com ela de vez em quando? Minha mãe, de ano em ano eu estou indo lá, né? Fui ano passado, aí esse ano eu quero ir lá de novo. Ela é doida que eu vá para lá de mãe, não dá. Eu cuido do outro. Mas ela me cobra para ir lá. Mas eu vou, esse ano eu vou lá de novo, gosto de ir lá. E os outros 2 filhos estão morando onde? Aí tem um para Curitiba, né? A outra, minha filha, mora aqui mesmo. Está casada? Não, ela tem a casinha dela, mas não quis casar não. Também. E a saudade do filho em Curitiba? Ele dá. A gente conversa direto, né? Hoje em dia é celular, mas ele já está cobrando de ir lá. Não gosto muito de ir lá, é muito frio. Diz, não, mamãe, vem-se embora, venda tudo lá, vem embora, mãe, vem embora para cá. A senhora, depois que a senhora se acostumar aqui, aí não se preocupa que eu vou comprar uma roçadeira para a senhora. Tá capinando, diz que. Eu gosto de capinar. Para você é importante estar perto da natureza, né? E lá não é, né? Lá é muito... E você já tem neto? Não, ele tá ensaiando um lá, né? Tá falando, mas ele, mãe, ela vai ter que vir embora para cá. Eu digo, Aí vai. Só passear. Lu, para você o que é importante hoje em dia? Hoje em dia é importante a gente ter saúde, né, para tocar as coisas. É importante a gente estar de bem com tudo, né, com a natureza, né, principalmente. E está acontecendo muita coisa, né, para a gente estar de bem com tudo isso, para a gente poder trabalhar, né, porque se você não está bem de saúde também, como é que faz, né? É que nem querer a floresta em pé se você não cuida dela, né? Tem que se cuidar primeiro. Tirar um tempo pra gente, não tirava, né? Esse tempo pra mim, saber. Agora não, eu já penso mais tirar tempo pra mim também. E nesse tempo que você tira, o que você gosta de fazer? A gente vai pra casa dos amigos, né? Comer uma carne assada, dar uma dançada, não. Uma dançada com as meninas, né? Elas me chamam, bem, Lu, vem pra cá, bora assar aqui uma carne, olha aqui. Aí coloca lá a música lá pra tocar. Eu digo, é isso mesmo, tem que escutar, a música é bom. O que você gosta de dançar? Gosto de dançar. Tem algum ritmo que você gosta mais? A gente gosta de todos, né? Mas sempre tem um que é mais importante, que a gente se lembra. Qual que é? É o carimbó, né? Que a gente pode dançar solto. Acho que é isso. É muita história de vida, né, Lu? Essas poucas que a gente vai lembrando. As meninas. A gente estamos querendo fazer o protocolo de consulta, né, nosso também, né? Que também é um levantamento das histórias, né? E por que você acha que é importante lembrar dessas histórias? Por que você acha que é importante contar a sua própria história? Olha, eu acho assim, todos nós temos uma história, né? Todos nós temos histórias boas, histórias ruins, né? Não é totalmente só coisas boas, né? Mas é importante manter, né, essa memória viva, né, dos nossos passados, nossos ancestrais, né? Acho que é bom, sim. É importante isso, né? Revive a gente vê onde errou, vê onde pode melhorar, né? Daqui a um tempo, como que você quer que as pessoas
Contem a sua história, o seu legado. O que você quer deixar para Barcarena, para essa comunidade? Olha, eu sempre digo para elas, eu sempre digo assim, olha, eu quero ser uma pessoa. A gente viu sim, as pessoas falarem dos presidentes. Ah, porque presidente, né, não faz nada, presidente pega, fica para ele, né? Então, eu sempre digo assim, não, se Deus me deu esse caminho aí para eu trilhar, tomar conta da comunidade, né? Então, eu quero fazer diferente, sabe? Eu preciso fazer diferente. Então, é que eu estou tentando, pelo menos, até acabar meu mandato para ele. É fazer essa diferença, né? Fui numa reunião essa semana passada que eles estavam lá, uma conversa tal, aí a menina falou assim, olha, a Lu é uma pessoa que não fala nada, mas sabe quantos anos eu tenho de liderança? Eu estou com 20 anos na minha comunidade. Eu não consegui trazer um terço do que a Lu já trouxe nesses poucos anos que ela entrou. Eu digo, ei, menina, para com isso. Não, é verdade, tem que falar a verdade, Lu. Tu não fala, tu não é de estar debatendo com ninguém. Mas olha aí o tanto de coisa que tu já conseguisse para a tua comunidade. Então, isso aí é satisfatório, né? Tu escutar, porque tu tá vendo que tu trabalhou, né? Alguém viu o teu trabalho, né? São quantos anos de liderança? Tô desde 2019. É recente, né? É. E já trabalhou muito. Já consegui um bocado de coisa, graças a Deus. Como é que você se sente? Ah, te sente feliz, né? Dá até um arrepio, né? Dá até um arrepio. É isso. Ô Lu, quando você dorme, hoje em dia, você dorme tranquila? Dorme Sim. com a cabeça em paz? Sim. É bom estar de volta? É. É bom, sim, tu voltar, né, pro teu território, voltar para tuas coisas, para tua vida normal, né? Poder sair, entrar, sair, ver que não tem ninguém te perseguindo. E é aqui que você quer ficar? Aqui eu quero ficar, né? Até quando Deus permitir. Como é que foi contar sua história pra gente hoje? Olha, nem esperava, né, que fosse isso. Mas é gostoso conversar, né? É gostoso saber que tem alguém que quer escutar essa nossa história, né? Essas coisas que eu acho que tem pessoas, saber do passado, né? Então, é gratificante saber que tem alguém que se propôs, né, escutar, né, nossas histórias, nosso passado, nosso presente, né? Tem alguma história que você não contou, que você quer contar ainda? Que é importante para você? Algum momento que você guarda com muito carinho? Acho que já foi bastante, né? Se fosse resumir, me fala uma história que é muito importante para você. É uma historinha só. O meu filho, o meu marido, ele gostava muito de fazer churrasco no final de semana, né? Quando ele chegava, ia logo comprar cerveja, comprava peixe e fazia muito churrasco. E aí, teve um dia que, antes dele chegar, teve um festival lá no São Francisco, do Bairro da Saudade. E eu fui, né? Pra lá, fugida com as minhas colegas. E não era que era uma festa que eles iam fazer um CD, né? Ia sair um CD daquela festa lá. E aí, nesse dia, nós tomando uma lá, né? Dançamos pra caramba e tal. Aí, no outro dia, quando ele chegou, no outro final de semana que ele chegou, ele foi comprar o CD lá na feira. Porque ele comprava os CD para escutar novo, né? Os CD no lançamento. E no CD, não era eu que estava lá, e eu corria naquela ribanca tentando resgatar os CD para ele não me ver lá. Eu corria depois para pegar, e na placa lá, botaram no papel logo eu, né? Eu estava de vestidinho, né? Toda. Então, quando eu via que ele estava procurando o último lançamento da tal música, e eu corria lá e já. Não tem aqui, não tem não, bora ver naquela lista. Isso é engraçado, meu Deus do céu, a gente faz cada uma.
Era a garota propaganda. A modelo. Ai, meu Deus do céu, mas será bom. E aí eu ria, sabe? Eu olhava para ele, escutando a música lá, assim, e eu só comigo, meu Deus do céu. E eu tirava, né, aqueles papel que vem, né, na frente do CD, né? Tirar, para ele não ver. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Aí ele escutava o CD, mas aí não ligava muito, né? Que o homem não se liga muito. Aí escutava esse CD, comia lá as coisas dele, no outro dia, de segunda-feira ele já ia. Eu ficava só rindo aqui. E eu e minhas colegas só que sabiam. Era essa que é a música. Agora tem que estampar um CD mesmo. Dona Lu. É, cada uma, né? Da história, né? Ah, Lu, É mas isso. é uma vida difícil, mas também com essa parte, né? Com esse sorriso. Muita coisa boa também, né? É verdade. Minha filha que diz, mamãe vai por aí, parece que conhece todo mundo. Se ela está numa fila de mora, ela já está falando com todo mundo, parece que todo mundo é amigo dela. Você? Que a gente já fica conversando. Chega numa parada, tá todo mundo lá calado, né? Já começa, poxa, uma hora já estou conversando com todo mundo, já estou rindo, já tô de meu Deus do céu, eu estou ficando velha. É assim mesmo. A vida, a gente tem que aproveitar a vida, né? A vida passa tão rápido. É isso. Tá bom. Obrigado. Também acho. Tem que dançar, tem que aproveitar.